Dando sequência, agora a leitura do voto da conselheira Thaís, no item 102, Chase Manhattan. Vamos lá, presidente, eu vou ler, mas eu já vou adiantar para o colegiado que talvez eu tenha comido bola se é correto tudo isso que o patrono, um dado específico que o patrono falou na hora da sua sustentação oral, que se for, talvez seja o caso de um pedido de vista para eu confirmar direitinho e eventualmente mudar meu voto, tá? Mas vamos lá. Um recurso tempestivo, dele todo mundo conhecimento. A solução da presente lide cinge-se aos seguintes pontos. Existia à época da lavratura do auto de infração causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário? Existia, portanto, a hipótese de impedimento da lavratura do auto de infração ou da imposição de juros e multa contra a contribuinte? Antes de respondê-las, cumpre realçar que, em consulta ao andamento da ação declaratória com pedido de antecipação de tutela no sítio do TRF3, consta que a mesma encontra-se desde 2014 suspensa / sobrestada por decisão da vice-presidência em razão do RE 609-096, pendente de julgamento no Supremo. Ou seja, inexiste decisão definitiva no processo judicial da contribuinte a ser aplicada ao feito. Que eu queria resolver, né? Que o processo é tão velho. Falei, vai ter a decisão final, mas não tem. Tá? Pois bem, a contribuinte buscou a tutela do Poder Judiciário para recolher a contribuição ao PIS nos moldes da Lei 9.715, afastando a Lei 9.718. A medida liminar foi concedida em decisão proferida em 10 de março de 99. Em sentença proferida em 27 de junho de 2000, o magistrado julgou procedente o pedido para autorizar o recolhimento do PIS com base no faturamento, receita bruta de venda de mercadorias e serviços de qualquer natureza, mantidas as demais disposições da Lei 9.718. A sentença foi embargada. Em 11 de setembro de 2000, foi alterada a parte dispositiva, julgando parcialmente procedente o pedido para autorizar o recolhimento do PIS com base na Lei 9.715, mantidas as demais disposições da Lei 9.718. Isso que eu acho que a gente vai poder olhar. Estou lendo com calma agora. Ambas as partes apelaram ao TRF3. É no recebimento da apelação apresentada pela União, última decisão proferida antes da lavratura do auto de infração, que se encontra o ponto nodal do presente caso. Enquanto a DRJ afirma que a apelação foi recebida em ambos os efeitos, suspensivo e devolutivo, a recorrente alega que a apelação foi recebida somente no efeito devolutivo. E é isso depois que eu vou querer saber do patrono, porque ele falou que a apelação é dele. Tá? Isso que eu quero confirmar. Conforme consta em folhas 342, efetivamente, a decisão que apreciou a apelação interposta pela União a recebeu em ambos os efeitos. Veja-se. Daí está lá o extrato, tá? Em que consta isso. Olha lá, de outubro de 2000, recebendo a apelação interposta pela Ré. Ré é a União. Em seus regulares efeitos. Os dois. É natural que a apelação tenha sido atribuídos ambos os efeitos, já que somente com a Lei 10.352 de 2001, posterior, portanto, ao ato processual em comento, é que passou a existir a regra do inciso 7 do artigo 520 do CPC, que poderia sustentar a tese da recorrente, que é essa de que confirma a antecipação da tutela, né, que a apelação seria recebida só no efeito devolutivo, se ela confirma os efeitos da tutela. Assim, pela documentação acostadas aos autos, conclui-se que, efetivamente, a sentença que beneficiar a recorrente a respeito da forma de recolhimento da contribuição ao PIS não possui efeito na data da lavratura do auto de infração, que o patrono colocou ali, eu lembrei, novembro de 2003. Por conseguinte, não mais existia causa de suspensão da exigibilidade do crédito que antes beneficiara a contribuinte, nos termos do artigo 5, do inciso 5 do artigo 151 do CTN. Disto percebe-se que o lançamento tributário em análise, datado de 3 de novembro de 2003, não constitui lançamento para prevenir a decadência do crédito, não se aplicando de start o artigo 63 da Lei 9.430, que, é claro, em exigir a existência da suspensão da exigibilidade do crédito tributário para isentar a aplicação da multa de ofício, em verbis.
Além de cabível a multa de ofício, obviamente também é cabível o lançamento do tributo de ofício. Afinal, o Estado dispositivo veio a consolidar o entendimento que já vinha corretamente prosperando nos tribunais brasileiros, no sentido de que o contribuinte tem todo o direito de procurar o Poder Judiciário para se resguardar. Paralelamente, a Fazenda Pública possui o poder-dever de proceder ao lançamento tributário quando entender ocorrido o fato gerador de determinado tributo com a ausência de seu respectivo pagamento, com fulcro no artigo 142 do CTN. Sendo assim, não há como afastar a aplicação do lançamento de ofício da multa em caso. Quanto aos juros, segue a mesma lógica da multa. Não por outra razão, deixa eu corrigir aqui, a questão já é pacífica no CARF, como se depreende do texto da súmula 5 a seguir de escritas. Tá? São devidos juros de mora sobre o crédito não integralmente pago no vencimento. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao crédito tributário. Então, eu estava bastante tranquila que são esses os fatos, que eu tenho uma apelação da União e que a apelação da União foi recebida ambos os efeitos. Eu queria confirmar isso com o patrono. Se eu não me equivoquei, se eu não estava dormindo pouco por causa da bebê e fiz errado aqui, porque a gente sempre duvida nessas horas, né? Ok. Doutor Leandro, é só esclarecimento de fato, tá? Por gentileza. Não, perfeito, presidente. Aqui, inclusive, na impugnação, nós juntamos a apelação da própria contribuinte e fizemos referência à apelação, ao recebimento da apelação da contribuinte. Mas há também apelação da Fazenda. Em relação a esse ponto, só um esclarecimento de fato, como não foi objeto da decisão, da decisão da DRJ, isso não foi abordado no recurso, mas se entende que a receber irregulares efeitos é uma regra processual, enquanto que o 63 da 9430 é direito material, no sentido de suspensão da exigibilidade. Só esse esclarecimento de fato. Muito obrigado. Ok, doutor. Obrigado. Não, então estou esclarecida, presidente, com isso eu mantenho meu voto. Tá? Perfeito. Algum esclarecimento? Todos estão prontos para votar? Ok. Então, conselheiro Pedro. Acompanhe a relatora, presidente. Cíntia. Acompanhe a relatora. Renan. Com a relatora. Renata. Acompanhe a relatora. Lara. Acompanho, presidente. Sabrina. Acompanho. Eu também acompanho, então acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, e negar provimento ao recurso voluntário. Fez sustentação oral o patrono do contribuinte, doutor Leandro Cabral e Silva, OAB São Paulo 234687, OAB DF 57490. Thaís, o item 103 é idêntico? Não. Ok, então vamos por 103. São outros fatos? Mais ou menos. Tem a questão do depósito aqui, daí muda. Ok, então você faz o relatório. Faço. Tentar resumir, tá, presidente? Vamos lá. Trata-se de recurso voluntário, interposto em face de decisão da DRJ de São Paulo, que negou o provimento da impugnação. Daí eu estou trazendo aí o relatório da DRJ, e é a mesma ação, não é, doutor Leandro? Aqui eu acho que eu posso poupar. E aqui a gente está falando da COFINS. Não, do PIS também. Do PIS, só que eu acho que é outro período. É isso, né? Nessa outra, doutora Thaís, é a COFINS mesmo. É a COFINS. Que tem depósito judicial. Então eu até coloquei errado aqui na emenda. Deixa eu corrigir já. COFINS. A diferença aqui vai ser justamente na questão do depósito, presidente. E daí existe a discussão sobre o cabimento ou não do lançamento, né? Além disso. Mas, é bem curtinho aqui o relatório da DRJ, vamos ler. O doutor Leandro está falando aqui que é de PIS, hein? Olha lá, vamos lá. Chase Manhattan teve contra si lavrado auto de infração para formalizar a exigência de PIS, relativo ao período de apuração de fevereiro de 99 a abril de 2000. Tá? Segundo o termo de verificação, a exigência resultou da falta de recolhimento de contribuição sobre receita financeira. Daí está ligado àquela ação que a gente acabou de discutir aqui. Em seguida, no parágrafo seguinte.
informa a autoridade autuante que a empresa depositou judicialmente os valores calculados sobre as receitas financeiras dos períodos de fevereiro de 99 a abril de 2000, e que o lançamento foi formalizado com exigibilidade suspensa. Tá? Então, aqui a diferença é período. Tá? Desse período tinha o depósito, tanto que, diferentemente do outro caso, foi lavrado com exigibilidade suspensa. Em 2 de dezembro de 2003, a autuada impugna, alegando que, em razão dos depósitos judiciais, o crédito tributário se acha com sua exigibilidade suspensa, não cabendo acréscimo de juros, em reforço de sua tese, colocando a julgados do Conselho de Contribuintes. Ao final, requer a desconstituição do crédito tributário e o cancelamento do auto no que concerne a exigência dos juros. Tá? Não foi impugnada a questão do principal, inclusive. E da ação judicial vocês já conhecem. Isso resultou no julgamento da DRJ do acórdão 16.17026, está aí a ementa para vocês, que vejam a questão é nulidade e depósito judicial. E resignada, a contribuinte recorre a este conselho, repisando os argumentos de sua impugnação com relação aos juros de mora. É o relatório, presidente. Doutor Leandro, o senhor gostaria de fazer alguns esclarecimentos? Se fizesse, eu só peço para ser mais sério na posição. Acho que só pontos específicos, por gentileza. Perfeito, presidente. Eu nem preciso, só pedir desculpa pelo meu equívoco. De fato, são 2 casos de bis com períodos diferentes, doutora Thaís. Desculpe o equívoco. Imagina. Então, tá. Daí, presidente, já que a gente está sendo célere, doutor Leandro, ontem a gente teve uma super discussão a respeito dessa possibilidade de lançamento de ofício de importâncias depositadas em juízo. Tá? Eu tenho uma posição no sentido de que isso não é cabível em razão das decisões do STJ sobre esse tema, tá? Especificamente sobre a questão de que, uma vez depositado e o contribuinte sucumbindo, a Fazenda Pública pode executar diretamente esses valores. Então, aí não teria uma questão de prevenir decadência, já que isso já vai ser executado no futuro, eventualmente, né? Enfim. E isso eu estou falando de ofício, tá? Porque é uma questão de lançamento, por isso, por uma questão de ordem pública, o contribuinte não falou isso. Eu, Thaís, estou colocando, porque eu cancelaria o auto de infração por essa razão, tá? Porque, para mim, ele é nulo, ele não tem razão de existir, tá? Mas essa não é a posição da maioria do colegiado, tá? Sabendo disso, tá? Eu trouxe o item 2, tá, como item 1, mas é 2, já corrigi, da aplicabilidade dos juros de mora nos casos de existência de depósito judicial integral, tá? Então, superada, que eu sei que é pelo colegiado a questão da possibilidade de ser feito o lançamento, eu digo, lá na página 8, na hipótese de restar vencida a respeito do cancelamento integral do auto de infração, nos termos do tópico acima, deixo consignado que devem ser cancelados os juros de mora em fase da realização do depósito judicial do valor integral do débito antes de seu vencimento. Com efeito, a presente matéria regulada pelo artigo 9, inciso 4º, parágrafo 4º da Lei 6.830, nos seguintes termos, né, que diz: somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 2, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora. Como é possível perceber da simples leitura dos enunciados normativos acima transcritos, a realização do dispositivo integral, do depósito integral do valor do débito antes de seu vencimento, exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento de juros de mora. Destaque: jamais poderia ser mantido o lançamento deste valor, já que, em última análise, isso implica na exigência de juros de mora do próprio contribuinte, em flagrante violação ao dispositivo acima transcrito. Em outras palavras, se a norma em questão transfere a responsabilidade do pagamento dos juros de mora do contribuinte para a própria instituição financeira depositária dos valores, não há qualquer fundamento jurídico para a manutenção do presente lançamento neste ponto, tendo em vista que se está justamente exigindo o pagamento desta parcela de sujeito passivo que teve seu dever expressamente excluído pela determinação legal. Não por outra razão, a questão já é pacífica no CARF, como se depreende do texto da súmula 5, que fala que, no caso de depósito, não tem juros de mora. Como já é realçado no presente caso,
No presente caso, não restam dúvidas sobre a existência de depósito do montante integral do tributo cobrado no auto de infração em questão, razão pela qual não são devidos juros aplicados pela autoridade fiscal. Dispositivo. Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. Até já adiantando, lembra, Renan, que a gente discutiu? Se é integral ou não é? Muitas vezes vem desse jeitinho. Lá na hora do auto de infração, o próprio fiscal já fala, é integral. Então, não é nem ponto controvertido. Tá? Então, é como voto, presidente. Ok, Thaís. Então, a gente tem que votar dois pontos distintos. O primeiro ponto que você colocou, inclusive, na emenda, né, o lançamento de ofício de importâncias depositadas em juízo. Né? E a aplicabilidade dos juros de mora no caso de existência de depósito judicial integral. Então, são esses dois fundamentos que a relatora considera no seu voto. Então, peço para todos, na hora de votar, se manifestar sobre cada um desses pontos, né? Algum esclarecimento? Alguém gostaria de fazer algum comentário, levantar algum ponto? Eu acho que esses dois temas foram bem debatidos ontem, né? Tanto a incidência de juros, a súmula CAF no processo do Pedro, como dessa necessidade ou não de lançamento de ofício nos casos de existência de depósito integral, né? Eu estou colocando a súmula CARF aqui na emenda, porque não estava faltando emenda, fica bom, né? Ontem eu defendi, continuo defendendo, até como a própria Thaís falou agora há pouco, que isso está bem claro no lançamento, né? Por isso que eu entendo que é necessário o lançamento, não é nem que necessário, mas ele não é vedado. Isso, a decisão judicial, ele até fala em não há necessidade. O que dá a entender dessa decisão é que, se eventualmente o fisco não efetuar o lançamento, ele não perderia esse direito. A interpretação que pode ser feita também dessa decisão é mais do lado favorável ao fisco do que do próprio contribuinte. Mas eu acho que esses são detalhes, o assunto já é bem discutido, conhecido, colegiado, eu não pretendo me alongar, tá, presidente? Ok. Então, o Pedro, seu caso de ontem foi qual? Foi unipauta? Unipauta, acho que foi unipauta mesmo. Beleza. Exato. Questão dos juros. Tá, sobre os juros, ok. Então, só um segundinho. Então, conselheiro Pedro, como vota? Presidente, eu vou divergir com relação ao primeiro item, pois eu acho que é necessário o lançamento de ofício, né, nos casos mesmo de que ocorra o depósito em juízo, certo? Até as questões que a gente já discutiu, né, que eu abordei também a questão do controle do crédito pela própria Receita Federal, necessário. E com relação aos juros, eu acompanho a relatora pela aplicação da súmula CAF 5. Ok. Cíntia? Nós tivemos essa discussão no primeiro dia desse mês, com relação ao processo meu, né, com relação à desnecessidade, a questão de lançamento de ofício. Eu vou manter o posicionamento, eu acompanho a divergência com relação ao item 1 e acompanho a relatora com relação à súmula CARF. Ok. Renan? Também mantenho meu entendimento, presidente, divergir quanto à desnecessidade do lançamento e acompanhar a relatora quanto à exclusão dos juros. Ok. Renata? Bom, como eu também já me pronunciei em outra oportunidade, né, para mim depósito não é pagamento, né, motivo pelo qual é necessária a constituição do crédito pelo fisco, motivo pelo qual também o lançamento é necessário. Então, nesse ponto eu também divirjo, mas acompanho com relação à aplicação da súmula. Ok. Lara? Presidente, vou acompanhar a relatora no item 1 e no item 2, tá certo? Considero desnecessário o lançamento e inaplicável os juros. Ok. Sabrina? Presidente, eu mantenho meu posicionamento de ontem, né, do primeiro dia, e eu acompanho integralmente a relatora. Tá.
Qual foi o caso da Cíntia, o seu voto? Tá mudo, tá mudo. Só um minutinho aqui. Foi o CIME Credeal Manufaturas. Não, desculpa. Foi da Rio Branco, Cimentos Rio Branco. Rio Branco. Exatamente. Cimentos Rio Foi Branco. o item 6. Tá. O item 6. Eu apliquei a súmula caixa 48. A Lara acompanhou a relatora em tudo, né, Lara? Ok. Eu vou acompanhar a divergência também, que eu entendo pela necessidade do lançamento, só que o resultado final vai ser dar provimento pela aplicação da súmula, né? Então, eu peço só ajuda para a gente redigir o termo final da ata. Então, vai ser acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Vencido... Da parcial, né? Ah, não, da total, porque ele só recorreu dos juros, tá certo. Uhum. Né? Vencidas conselheiras Lara, Sabrina e Thaís, quanto à desnecessidade do lançamento de ofício de importâncias depositadas em juízo. Acho que seria isso, né? Colocar que é de ofício, né? Que ela analisou de ofício. Será que tem necessidade? Acho que não precisa colocar na ata, mas se vocês quiserem colocar. É vencida quanto a... Vencida as conselheiras quanto à desnecessidade de lançamento de ofício de importâncias depositadas no juízo. Eu acho que é isso que ficou decidido, não foi? Concorda com a redação, Thaís? Uhum. Ok. Então, doutor Leandro, negado provimento no 102 e dado provimento no 103. Muito obrigado pela sua presença, sua participação. Até a próxima oportunidade. Obrigado. Até a próxima oportunidade. Saúde. Tchau, tchau. Só copiar aqui. Tomei um susto com aquela história da apelação. Falei, nossa, se foi isso, eu errei feio. E essa questão, é lógico, né? A defesa vai alegar, vai fazer o destaque na parte fundamental. Uhum. A gente pode ser induzido a um erro nisso. Agora, os membros aqui, a gente deu o provimento. Então, é negar ou dar ao recurso voluntário. Então, vencidas as conselheiras. É só uma observação, Lara, naquele de ontem você não ficou vencida não, tá? Você... Aquele de ontem, o item 6, que a Cíntia falou, ficou vencida Sabrina e Thaís, tá? Presidente, desculpa, você pode ler de novo o resultado do 103? 103, espera aí, deixa eu só fechar aqui. Vencidas conselheiras Lara, Sabrina e Thaís. Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Vencidas conselheiras lá... Fica estranho, né? Eu acho melhor, presidente, colocar dar provimento ao recurso voluntário na parte da unanimidade, para excluir os juros. Tá. Dar provimento ao recurso voluntário para excluir... Os juros de mora. Os juros de mora. Perfeito, excelente. Entendeu? Porque... Lara, Sabrina e Thaís, quanto à desnecessidade de lançamento de ofício de importâncias depositadas em juízo, fez sustentação oral. Perfeito. Ótimo. Melhor. Então, agora, 10h25, a gente começa a pauta normal do dia, da manhã. Então, a gente vai para o item... Acho que é da Thaís também. Então, aqui é NPU. Esse aqui é DPU, né, Thaís? DPU. Vamos para o item 96, Telemig celular.
e 97. Relatoria da conselheira Thais. Thais, tem a palavra. Tá. Presidente, esse é um caso que eu acho que, se o colegiado concordar, a gente poderia ir direto ao voto, que eu explico direitinho, porque é uma questão de concomitância, que eu abordo no voto, e de pagamento, que a contribuinte alega. São pontos simples, assim, eu acho que no voto fica bastante claro. Posso? Tá. Então, vamos lá. Recurso voluntário tempestivo preenche os requisitos de admissibilidade. Conforme se depreende do relato acima, a impugnação apresentada pela contribuinte não foi conhecida pela DRJ, sob o argumento de existência de concomitância em caso. Entretanto, não é esse o correto entendimento a ser aplicado no presente processo. Isto porque, muito embora exista de fato ação judicial que trata da mesma questão de fundo originária dos presentes autos, sendo certo, inclusive, que o auto de infração foi lavrado para prevenir decadência do crédito tributário sem imposição de multa, conforme o artigo 63 da Lei 9.430, a defesa apresentada pela contribuinte, tanto em sede de impugnação quanto em recurso voluntário, não versa sobre a mesma matéria constante na ação judicial. Com efeito, enquanto a ação ordinária, final 443916, visa a declaração de ilegalidade da cobrança de PIS importação, instituída pela Lei 10.865, incidente sobre importações realizadas pela recorrente, a defesa apresentada no presente processo administrativo não questiona o mérito da autuação, mas tão somente a insubsistência do lançamento tributário em face da extinção do crédito exigido pelo seu pagamento, artigo 156, inciso 1 do CTN. É o que consta tanto da impugnação, folhas 34, quanto no recurso voluntário de folha 119. Pois bem, o enunciado sumular número 1 do CARF é cristalino, cristalizando todo o entendimento formado neste concílio acerca do tema da concomitância e alino, que tem que ter o mesmo objeto, né? Ou seja, no presente caso, não existe concomitância, uma vez que o objeto do processo judicial é diverso do objeto do processo administrativo. Assentada tal premissa, passo a verificação das alegações da recorrente acerca da existência de pagamento do crédito tributário ora em discussão. Tá? Daí tá lá, o que ela diz? Eu vou ler a parte negritada. Ocorre que, contra a decisão antecipatória dos efeitos de tutela, a Fazenda Nacional interpôs agravo, com pedido de efeito suspensivo, cujas alegações foram acolhidas pelo TRF1, para sustar os efeitos da decisão de primeira instância aos fundamentos de subsistência de perículo in mora. Essa decisão compeliu a empresa incorporada pela hora recorrente a efetuar o recolhimento das contribuições devidas nas operações de importação, que haviam deixadas de ser pagas durante o período em que vigiu a decisão antecipatória da tutela. Desta forma, todos os créditos tributários exigidos no auto de infração e referência foram recolhidos em 22 de julho de 2005, dentro do trintídio legal previsto pelo parágrafo 2º do artigo 63 da Lei 9.430, acrescidos de juros moratórios, conforme comprova o DARF acostado aos presentes autos, vide DOC 4 da impugnação. Tá aí a continha, né? Nessa tabela que eu colei. Daí volto. Efetivamente, em folha 60, podemos ver os referidos DARF, que expressamente fazem menção a DI 0503824083, com período de apuração de 14 de 4 de 2005, nos valores de R$ 672, Código de Receita da COFINS Importação, e R$ 141,91, Código de Receita do PIS Importação, como valor principal. Vale lembrar que o auto de infração sob análise cobra a título de COFINS Importação o valor de R$ 653,37, conforme folhas 3, enquanto que o valor apurado do PIS foi de R$ 141,85, folhas 8, com a seguinte motivação. O contribuinte supracitado registrou em 15 de 4 de 2005 ADI tal, que é a que eu acabei de ler, deixando de recolher as contribuições de COFINS e PIS devidas na importação de mercadorias por força da Lei 10.865. Ademais, a data de pagamento dos DARF, 22 de 7 de 2005, é anterior àquela em que o contribuinte foi cientificado do auto, que foi 1 de 8 de 2008. Finalmente, bem esclarece a contribuinte que os poucos reais de diferença que se verificam com relação aos juros moratórios calculados pelo lançamento e aquele pago via DARF decorrem do fato de a fiscalização ter computado a mora durante o período compreendido entre o vencimento
das obrigações e o mês anterior ao da lavratura do auto, 30 de maio de 2008, ignorando o fato de que a contribuinte não se encontrava em mora com a fiscalização, pois a data de julgamento do agravo do instrumento que compeliu a recorrente ao pagamento foi proferida em 15 de 6 de 2005. Por tudo quanto exposto, resta claro que há pagamento do crédito tributário era discutido, devidamente comprovado nos autos. Portanto, o crédito tributário encontra-se extinto com fulcro no artigo 156, inciso 1 do CTN, sendo necessário o cancelamento de sua cobrança perpetrada nesse processo administrativo, nos moldes da jurisprudência do CARF. Então, eu achei outro acórdão que faz justamente isso aqui que eu acabei fazendo aqui, né? Diante de todo exposto, mora no sentido de não conhecer do recurso voluntário, conhecer, né? Cancelando integralmente a cobrança. Então você está conhecendo, que no final está não. Eu fiz errado, tirei o não aqui. No sentido de conhecer o recurso voluntário, cancelando integralmente a cobrança. E na emenda estava errado também, eu corrigi, estava falando como se tivesse concomitância e não tem. Eu copiei de algum processo errado e não ajustei. Já arrumei a emenda também. Então, presidente, normalmente nesses casos, você sabe, eu gosto de mandar para fiscalização, para ver se está tudo direitinho. Mas eu achei que estava tão na cara que eu preferi resolver. Entendeu? Porque, para mim, são valores muito pequenos, eu achei que os valores estão muito certinhos, está tudo muito claro. Então, extingue o processo, sabe? Um a menos aí na conta do CARF. Posso pedir esclarecimento? Por favor. A multa de mora, por que não foi calculada isso? Pode dizer? Foi calculada. A multa tá? de... Ele pagou com alguma diferença. Tem aí os valores, né? Você vê. O valor Aqui lançado... tem juros. O valor do principal nessa tabelinha que você colocou aqui tem valor do principal e juros. Não tem multa de mora de 20%. Porque ele pagou antes do auto. Dentro do mês? Quer ver? Ó, vamos lembrar as datas aqui. Dentro do trintídio que ele fala. Então, dentro do mês. Trintídio, legal, né? Porque a Lei 9.430 fala que você tem 30 dias, né? 30 dias para pagar, tá. Então, aí não incidiria a multa de mora de 20%. Foi isso. Foi isso. Mas é bom todo mundo conferir e ver se está certinho mesmo com essas coisas de conta. Mas eu achei que está correto. O seguinte é igual, não, né? Deixa eu ver aqui, presidente. Eu acho que é bem parecido. Tá. Parecido não é igual. Não é igual porque tem essa história da conta, né? Se pagou direitinho o DARF. Então, é de fato, né? É fato. Ok, podemos? Alguém já fez a conta? A decisão foi publicada em 24/6, né? Ele recolheu no dia 22/7. Então, está dentro dos 30 dias. 2005. Ok. Ok. Renan, você parece que está fazendo conta aí? Tá tudo certo? Vê se está certinho, Renan. É mais complicado aqui, né? Eu até fiz essas atualizações em outros processos para conferir, mas são R$27 aqui, R$5. A diferença, né? Então. Você não achou que não era o caso de diligência para fiscalização conferir, não era? Não, porque eu achei que estava certo. Esse parágrafo que eu coloquei no fim. Finalmente, bem esclarece que os poucos reais de diferença, que esse 27 aí, que se verifica que em relação aos juros moratórios, compreendidos entre o vencimento das obrigações e o mês anterior da lavratura do auto, que foi, esse é o valor que a fiscalização chegou, né? E que ela ignorou o fato de a contribuinte não se encontrava em mora, tá? Pois a data do julgamento do agravo que compeliu ao pagamento foi
em 15/6, que é isso que o Pedro está falando, né? Que foi dentro do trintídio. Por isso que eu achei que estava certo. Que a diferença do caso anterior não tem depósito judicial, então correria, se fosse pago em atraso, tanto multa quanto os juros, né? Só que não teve o atraso porque foi dentro de 30 dias. Eu acho que tá ok. Eu poderia até baixar em diligência, mas acho que isso, de fato, poderia ser muito preciosismo, né? Foi o que eu achei. Principalmente quando você já deu uma olhada. Estamos falando de R$ 5,96, eu acho que dá para a gente votar. Ok, então vamos votar, gente. Então, conselheiro Pedro. Acompanhe a relatora. Cíntia. Acompanho a relatora. Renan. A relatora. Renata. Acompanho. Lara. Acompanho. Sabrina. Com a relatora. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Presidente, só um questionamento antes de proclamar o resultado. Sim. A multa de mora, Renan, você que está mais por dentro, a multa de mora é 0,33% ao dia, né? Ao dia. Até completar, 20%. Limitado a 20%. Depois de atrasado. Tá ok. Mas aí, nesse caso, não estaria atrasado. Estava embora, porque tinha no prazo. Não tem Estava embora. E não, tudo bem. Pode proclamar, então. Então, Pode proclamar. acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 96 da pauta. Agora a gente passa para o 97. Tá, deixa eu ver aqui. Acho que a gente pode ir ao voto, presidente, daí a gente... Conforme se depreende do relato, a impugnação apresentada pela contribuinte foi rejeitada pela DRJ sob o argumento de que o processo judicial ainda encontra-se pendente de decisão definitiva, sendo que a verificação de eventual pagamento do crédito tributário restaria a cargo da autoridade fiscal no momento da liquidação. Entretanto, não é esse o correto entendimento a ser aplicado no caso. Isto porque, muito embora exista de fato ação judicial que trata da mesma questão originária, sendo certo, inclusive, que o auto de infração foi lavado para prevenir decadência, etc., a defesa apresentada pela contribuinte possui razão sobre a extinção do crédito em cobrança. Explico. Então, na verdade, aqui o fundamento da DRJ foi outro. O fundamento da DRJ foi, se tem pagamento, eu só quero saber dele lá na liquidação. Tá. Daí eu estou falando aqui da ação originária, que a gente já falou no outro caso, tá? E falando também que o que o contribuinte está defendendo aqui é que teve pagamento. Em seguida, passa a verificação das alegações da recorrente acerca da existência de pagamento. Daí é a mesma coisa que a gente leu no anterior, tá? A parte negritada e tal, do recolhimento, e etc. Só que daí aqui, vejam, são mais DARFs, mais declarações de importação, mais valores, não é mais simplesinho que nem aquele outro, tá? Daí vamos lá, a análise disso, né? Efetivamente, em folha 126 a 131, podemos ver os referidos DARF que expressamente fazem menção às DIs mencionadas, então essas daí da tabela, tá? Com os períodos referentes aos da presente autuação fiscal. Vale lembrar que o auto de infração sob análise cobra COFINS e importação no valor de R$ 127.868,86, enquanto que o valor apurado da contribuição ao PIS foi de R$ 27.671. Tá aí as folhas do auto, tá? Com a seguinte motivação: falta de recolhimento em tempo legal dos tributos na importação de mercadorias constantes das DIs, tais e tais, que vocês vão olhar que são justamente as que estão aqui nessa tabelinha de cima, tá? Algumas vezes elas vêm repetidas, tá? Contudo, não é possível traçar uma perfeita correspondência entre os pagamentos indicados via DARF e os montantes exigidos no lançamento de ofício, detalhados por DI no auto de infração. Portanto, embora seja certo que existe pelo menos pagamento do crédito tributário ora discutido, não é possível, neste momento, em sede de julgamento e com os elementos apresentados pela defesa, concluir pela completa extinção do crédito tributário,
com fulcro no artigo 156, inciso 1 do CTN. Tal averiguação plena ficará postergada para o momento da liquidação do presente processo, em que a fiscalização necessariamente deverá efetuar a verificação das alegações da recorrente, procedendo à imputação dos pagamentos suficientes para cancelar a cobrança tributária hora sobre apreço. Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o pagamento parcial do crédito tributário a ser verificado pela autoridade fiscal no momento da liquidação do processo. Foi como eu resolvi a minha crise pessoal aqui, que a conta não dava certo, né, igual deu na outra. Eu não queria baixar em diligência, temos uma orientação de diminuir diligências, sabe? Então, tá claro que tem pagamento, tá claro. Por isso que eu quis colocar no dispositivo. Mas daí, quem vai verificar isso é a autoridade fiscal na liquidação, assim como a DRJ tinha falado. A data desse pagamento, Thaís, foi antes da lavratura do auto de infração? Foi, né? Eu acho que foi, Pedro, que é igual o outro, entendeu? E mesmo que foi depois, daí vai ter uma questão de juros, de mora, etc., e não vai ser integral o pagamento, e não vai resolver tudo, não vai estar completamente extinto o crédito. Mas alguma coisa ele pagou. Eu acho que só pode ser excluído, cancelar o auto de inflação se o pagamento foi feito antes, né? Aí seria subsistente a autuação, mas se foi pago depois, eu acho que é no momento da liquidação que vai se fazer esse encontro de contas aí do auto com o que foi pago. Então, entendi. Vou até olhar o auto da lavratura do auto de infração aqui. Mas a Thaís não está, ela está simplesmente reconhecendo o pagamento parcial do pré-tributário. Sim. Eu não concordo com decisão ilícita, com elas, mas é aquilo. Acho que aqui uma diligência era mais cabível, mas eu entendo essa questão. Né? Se vocês proporem a diligência, eu posso até fazer, não me oponho. Porque, por um lado, tem essa orientação para minimizar a diligência, que eu não sou não concordo com isso, né? Por outro lado, a decisão ilíquida, né? Mas se vocês quiserem fazer a diligência, eu faço. A decisão não está errada. Está certo, e não está reconhecendo. Está reconhecendo só que existe pagamento, ou seja, unidade, apure. A parte pode não concordar e o processo não ser resolvido. Sim, mas eu acho que a única alegação que pode cancelar a autuação, aí no caso de pagamento, é se foi pago antes. Se foi pago depois da lavratura do auto de infração, não deve nem ser conhecido pelo colegiado, que isso aí faz parte da liquidação do auto de infração no resultado final, não é para ser discutido agora isso. Não, Pedro, isso é causa superveniente. A gente discutiu isso daí com a Maria, e até ela se dobrou nisso daí, que quando tem, por exemplo, uma decisão judicial posterior que cancela a cobrança, a gente olha a decisão e fala, esse processo aqui acabou. Mesmo a decisão sendo posterior ao auto, eu vou aplicar aqui e é uma causa de extinção do crédito tributário, acabou. O pagamento é a mesma coisa, ele pode ser depois, que vem como extinção do crédito tributário. Eu já vi bastante casos da gente jogando desse jeito, assim, mesmo sendo posterior. Quem vai fazer isso é a unidade de origem, né? Vai fazer a imputação do pagamento, tem todo um procedimento para fazer esse cancelamento e quando houver a decisão definitiva do auto de infração, isso com certeza vai ser feito lá, não é o colegiado aqui que precisa determinar isso. Para resolver o problema, baixa em diligência, Thaís. Pode ser, presidente, não me oponho, não. Né? Porque eu acho que se baixar em diligência, para a unidade já quantificar, separar, ver essa questão toda, resolve, evita. Né? Tudo bem, eu faço. Se o colegiado ficar mais tranquilo, se o pagamento foi feito antes do auto de infração, deixa eu dar uma olhada aqui no... Eu acho que foi porque é igual ao anterior, os fatos com relação ao processo. 2003-51, né? Oi? É o processo 2003-51. O auto é de 9 de junho de 2008. 2008-21, o final do processo. 2003, não? O auto de fração? Não, o número do processo. Eu estou aqui 2008-21, só se eu tiver com ele errado. 2008, que o auto foi de 2008. Ah, 21, tá. Eu 2008 e 21. Aqui.
Eu acho também que eu fiz o primeiro e dei provimento, eu estava imbuída que eu podia resolver todos, assim, né? Evitar uma diligência. Mas não vai ficar bom também. Você abarca a diligência aí no seu voto? Você adapta ou a gente... Faço, presidente, para não dar trabalho. Sim, mas qual seria o objeto da diligência? Que se o contribuinte recolheu... Verificar se o pagamento corresponde ao que está sendo cobrado nesse auto de infração, inclusive se eventualmente há juros de mora, juros e multa serem compreendidos nisso. A conta que eu fiz no outro, o cara fazer aqui. Que são mais de um pagamento, né? Mas se for recolhido sem espontaneidade... Não, porque você eu acho que não seria caso de cancelamento, não. Eu acho que vai ser objeto de liquidação quando tiver o deslinde final do processo. Eu não concordo. A Maria, ela defendia essa posição também. Para mim, assim, existindo uma causa de extinção do crédito tributário, a gente reconhece o processo acaba. Inclusive, se isso é justamente o motivo do litígio do contribuinte. Ele, nesses dois casos, está desde a impugnação falando, eu paguei, é isso que ele está pedindo, é isso que a gente precisa decidir. Ele pagou, ele não pagou. Ô Pedro, senão ficaria contraditório com o caso passado. Então, o caso passado também não era para a gente ter dado provimento. Tá, mas o caso passado, o recolhimento não foi antes da lavratura do auto? Eu entendi que tenha sido antes. E esse aqui não? Esse aqui eu não sei, eu precisaria verificar. Eu acho que foi. Deixa eu ver a lavratura do auto aqui. Eu estou abrindo aqui o processo. Junho, não, novembro? O que está abrindo aqui? O auto é de 9 de junho de 2008. 9 de junho de 2008? Isso, é a lavratura. Daí tem a página que estão os DARFs aí. Vamos ver a lavratura não, né, Rodrigo? Você tem que ver assim. Da ciência, né? Vamos ver aqui. Estou abrindo aqui o processo. O volume 1, parece que ele é bem grande. Mas, ó, os DARFs... Gente, esse auto foi lavrado aqui em BH e por uma auditora que era da minha equipe. Agora tem que ver se eu estou aqui. Eu não estou entendendo ao certo em que você e Pedro estão divergindo. O Pedro acha que se você tem um pagamento feito posteriormente à lavratura do auto de infração, que isso não cabe a gente, enquanto julgador do processo administrativo, falar sobre isso, não. Que isso vai ser de competência da autoridade fiscal no momento de finalização de liquidação, fazer a imputação do que está pago ou não. Porque o contribuinte não estava sob espontaneidade quando ele realizou o pagamento. E o que eu estou dizendo é que eu não concordo, que não existe nenhuma regra de questão de espontaneidade para pagar. Você paga quando você quiser, né? Se tiver mora, vai ser pago a mora, por juros, multa, etc. Daí pagou. Então, e o que é o pagamento? É uma causa de extinção do crédito tributário, conforme o CTN. E em casos como esse, a defesa eu paguei, é justamente isso. Foi o que foi trazido para julgamento, eu paguei. Então, o que tem que ser julgado pagou ou não pagou? Entendeu? O DARF que tem aqui é de 2005, é das DIs, é da época das DIs. Então, isso acontece também, Renan, quando tem questão de decisão judicial. Uma decisão judicial posterior ao auto de infração, que fala, esse tributo não é devido. E a gente pode ver e falar, realmente, falou que o tributo não é devido, cancela o auto, entendeu? Eu já fiz alguns acordos nesse sentido, de que é fato superveniente, né? Tem, inclusive, no Código de Processo Civil, que quando existe um fato superveniente, ele tem que ser reconhecido pela autoridade julgadora. Eu posso resgatar isso daqui. Mas a Maria defende esse ponto aí que o Pedro está falando, tá? No finalzinho, um pouco antes dela sair do conselho, ela alterou o entendimento dela, ela justificou, acabou alterando. Com relação à questão da ação judicial, não lembro se teve um caso de pagamento, para ela falar ou não. Thaís, os DARFs que estão no processo é da época da DI, é de 2005. Então, muito anterior ao auto. Não, então é diferente a situação do passado. Aqui, pelo que está aqui até agora, os DARFs, página 100 e...
26 do volume 1. Foi anterior ao auto mesmo. Pagou do auto de infração. Deve ter sido logo depois das DIs mesmo, presidente, porque ele fez essa ação judicial com relação a essas importações. Daí eu acho que daí o que ele falou que ele tomou pau no TRF, algum agravo, alguma coisa, daí foi lá e pagou. Pagou, então é antes. Eu vi aqui o auto de infração, foi bem posterior mesmo ao recolhimento. O auto de infração foi em 2008, a lavratura dele. Então a ciência foi depois, né? E o recolhimento foi em 2005, né? Isso. Então, tudo bem. Se foi antes da lavratura do auto... Então, acho que aí, nesse caso, tem que ter diligência mesmo para apurar, para ver o que sobrou aqui. Para ver o que sobrou. Para ver o que sobrou, o que faltou. Para ver o que permanece, né, sendo cobrado. Eu acho que também é pertinente. Então, podemos, então, votar essa diligência, e pode ser a diligência sua mesmo, né, Thaís? No seu voto. Perfeito. Então, Pedro, como vota? Então, a conselheira admite a pertinência da diligência, né? Então, eu acompanho a relatora. Ok. Pela diligência. Cíntia? Eu acompanho a diligência. Ok, Renan? Com a relatora. Renata? Com a relatora. Lara? Acompanho pela conversão do julgamento em diligência. Com Sabrina? a relatora. Eu também acompanho. Então, aqui fica... Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto da relatora. E não tem que aparecer que eu votei e daí o colegiado e que eu mudei o voto, porque não teria problema, né? Não teria problema. Não teria problema. Tanto Você faz. retificou o seu voto na sessão. Diante das considerações do colegiado. Diante das considerações. A situação normal acontece todo sessão de julgamento. Então tá. Né? Eu estou convencida pelo colegiado, né? É que eu lembro, não sei, acho que era o Atulinho, o Valdir falando, depois da leitura do voto, nananã, eu lembro de alguém fazer isso, mas eu não lembro bem se era para esse tipo de caso. Tá tudo certo. Ok, então, deixa eu só anotar aqui o resultado. Para ficar claro, se o colegiado se sente mais à vontade, poderia colocar nos termos do voto da relatora retificado na sessão a partir das considerações do colegiado, mas eu acho dispensável. Não precisa mesmo. Acho que aí a gente está burocratizando uma coisa que não precisa ser. Né? Então, resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso de diligência nos termos do voto da relatora. Esse foi o item 97. E vamos já seguir, que já são 10h53. Próximo item da pauta, 98, Toesa Service Limitada, Silvio Renan do Nascimento Almeida. Renan? Bom, os processos são iguais, tá? Só mudam... Os processos são iguais, só mudam a contribuição. Uma de PIS e outra é de COFINS. Eu vou usar o 2008-03 mesmo. Se fala a verdade, eles não vão nem falar do tributo em si. O contribuinte, ele vai focar o recurso dele basicamente em preliminar. Então, é um auto de infração, lançamento, nesse caso, da COFINS, inclusive de multa proporcional 44.1 da 9.430, em virtude da falta em insuficiência de recolhimento da contribuição relativa ao período de apuração de janeiro de 2003 a dezembro de 2004. Conforme se observa do termo de verificação fiscal, fiscalização intimou a recorrente a apresentar documentos relacionados ao período, como livros contábeis, extratos de declarações, planilhas com valores mensais e DARF que comprovassem o recolhimento dos tributos devidos. A fiscalização intimou e reintimou o contribuinte. Durante o procedimento, verificou-se que o contribuinte, apesar de declarar em sua DIPJ a base de cálculo e contribuição devida, apresentou o DCTF com valores a menor. Então, ele apresentava um valor em DIPJ e outro em DCTF. Diante da divergência constatada e da não apresentação de quase totalidade dos documentos solicitados, mesmo após intimado e reintimado, o auditor fiscal efetuou o lançamento da contribuição devida em montante declarado em DIPJ. Então, o auditor pediu os documentos, a maioria não foi apresentado, mas à frente vou entrar em mais detalhes. O auditor verificou a pertinência dos valores do DIPJ, entendeu por pertinentes, e como eles estavam declarados a menor em DCTF, ele lançou a diferença. Então, ele basicamente está usando informações do contribuinte para fazer esse lançamento. Ciente do lançamento, o contribuinte impugnou
a DRJ, a impugnação da DRJ tem bem mais argumentos do que a CARF, tá? Mas a DRJ entendeu, pela sua parcial procedência, reconhecendo apenas a decadência de parte do lançamento, tá? Dos 3 primeiros trimestres de 2003. Então, essa decadência já não é mais tratada aqui no CARF, porque já foi reconhecida na DRJ e não é objeto de recurso de ofício. Insatisfeito com a decisão da DRJ, ele recorre ao CARF alegando. Os argumentos em si, eu negritei aí no corpo do relatório, tá? Ele fala da nulidade em virtude da arbitrariedade da autoridade fiscal, bem como da amostragem do excesso de exação praticado por tal autoridade. Prossegue afirmando que parte de seus livros se encontrava sem poder da Delegacia de Polícia Federal e sendo impossibilitado qualquer tipo de comprovação durante o procedimento, que causou o lançamento baseado apenas em informações prestadas na DIPJ dos períodos 2003 e 2004, o que corresponde a um arbitramento nos termos do artigo 148 do CTN, visto que a autoridade fiscal baseou-se em meras presunções, ficções ou partes indícios, sem qualquer respaldo ou elemento de prova. Respaldo ainda nos termos do artigo 142, que sendo realizado o arbitramento, deve ser aplicada a interpretação mais favorável ao contribuinte. Alega ainda que o fiscal utilizou-se de amostragem, que deveria ser anulado por causa disso, e, ao final, em um tópico denominado excesso de exação, defende que, tendo sido o lançamento realizado de ofício por amostragem, ele basicamente vai defender a prática de excesso de exação nesse processo, tá? Nessa cobrança. Por fim, requer a declaração de subsistência ou nulidade da auto-infração, renovando o pedido de realização de diligência. Esse é o relatório, já passando direto ao voto. É tempestivo e dele toma conhecimento. Então, é um auto de infração e, de início, vale lembrar que a declaração da decadência já foi feita em DRJ e não vai ser objeto de recurso aqui no CARF. Quanto a recurso voluntário apresentado, em verdade, há pouco o que se discutiu. A recorrente utiliza todos os seus esforços buscando desqualificar o trabalho de fiscalização, suscitar nulidades ou mesmo cometimento de crime pela autoridade pública, mas nada de esclarecedor relativo ao tema do litígio, a inexistência ou insuficiência de recolhimento das contribuições devidas. Então, é bem o que eu estava explicando no início. A autoridade fiscal vai informar a ausência de provas durante o lançamento, faz o lançamento de acordo com as declarações do contribuinte, e o contribuinte não vai trazer, não trouxe elementos de prova na fiscalização, não trouxe na impugnação e continua sem trazer agora em recurso voluntário, suscitando apenas nulidades. Tanto ainda mais quando se percebe que a auto-infração utilizou informações prestadas pelo próprio contribuinte em suas declarações apresentadas ao fisco. Eu vou evitar a leitura integral e vou passar já a apreciação. É que o que eu estou fazendo no voto é basicamente esses esclarecimentos de fatos que eu já fiz ao colegiado, quanto essa questão do auditor ter utilizado as informações do contribuinte, ter intimado e o contribuinte não ter atendido, tá? Então, mais abaixo, na folha 5, já passando para os argumentos do contribuinte em relação à nulidade, o contribuinte ele fundamenta a existência da nulidade em virtude da arbitrariedade, mas eu digo que ele não traz elementos no processo, tá? Que arbitrariedade é essa? Como que ela foi praticada? Ele simplesmente utiliza desse termo genérico. Então, como ele se utiliza desse termo genérico, o trato da nulidade é basicamente da mesma forma que a DRJ tratou, que é na apreciação das causas de nulidade do artigo 59 do Decreto 7235, inclusive do preenchimento dos requisitos do auto de infração do artigo 10. Então, tendo sido verificado o preenchimento desses requisitos, a inexistência de lavratura de ato por pessoa incompetente ou prejuízo ao direito de defesa, não há que ser conferida nulidade. Eu digo, talvez o que o contribuinte quis falar com arbitrariedade seja decorrente do arbitramento que ele afirmou que ocorreu no processo administrativo. Mas não há arbitramento no processo administrativo. O auditor, o procedimento fiscal, ele foi iniciado por causa das divergências de declarações. Havendo divergências, foi aberto o MPF e o auditor intimou. Contribuinte, essas divergências aqui, me traga documento comprobatório sobre elas, por que está declarado a maior em uma declaração e a menor, e você faz o pagamento a menor e declara a menor em LCTF. Então, isso não é arbitramento. O auditor ele vai nas informações do contribuinte. Eu até coloco em uma parte do voto
que Os Contábeis de 2003 foram entregues, o auditor diz assim, olha, eu verifiquei a contabilidade e são compatíveis as informações prestadas pelo contribuinte em 2003 e as informadas a maior em DIPJ. Ou seja, o auditor verifica e diz, de fato, as informações, o crédito declarado em DIPJ, crédito tributário, né, o valor declarado em DIPJ é compatível com os livros do contribuinte, por isso que ele lança no valor da DIPJ e não da DCTF. Então, eu trago que não há arbitramento, fala do Código 148 do Código Tributário Nacional, então, não entendo por que o contribuinte levantou essa hipótese e dela rejeita. Quanto à utilização da amostragem, nesse processo é porque o auditor, durante o auto, ele em uma breve linha, ele diz, verifiquei por amostragem a existência de descumprimento do contribuinte das obrigações tributárias, e o que o recorrente defende aqui é que o lançamento teria sido feito por amostragem, mas não foi o lançamento. O auditor utilizou do valor declarado em DIPJ mês a mês, verificou com o valor declarado A menor em DCTF, viu a compatibilidade nos livros fiscais do contribuinte e realizou o lançamento da diferença. Isso não é amostragem, é a verificação mês a mês do valor. Não paro por aqui. Nesse trecho, ao final da folha 6, eu vou falar justamente da inércia do contribuinte durante todo o processo administrativo em produzir provas. Aqui, o auto, desde o seu início, ele decorre do contribuinte ser inerte, não trazer provas a respeito dos valores em que ele declarou em DIPJ e em DCTF divergentes. Então, aquilo que eu falei desde o início, o contribuinte não trouxe provas durante o procedimento de fiscalização, mesmo sendo intimado e reintimado, na DRJ também não, e continua inerte no CARF, tá? E, por fim, quanto ao argumento de excesso de exação, eu digo que o cometimento de crime pela autoridade pública não é objeto de apreciação pelo CARF, então, dele eu não fiz apreciação. Ademais, a contribuição aqui cobrada ela é devida, tá? Por fim, finalizando o entendimento até aqui exposto, já estou na última página, cabe destacar que o lançamento realizado não ocorreu exclusivamente pautado na divergência entre declarações do contribuinte. Na verdade, esse foi o motivo expressamente constante do MPF como iniciador da fiscalização. Os lançamentos, apesar de utilizarem os valores declarados em DIPJ como informado no termo de verificação fiscal, decorreram da verificação dos poucos documentos apresentados, e principalmente da total inércia da recorrente em trazer aos autos elementos que comprovassem indevidos os valores cobrados, seja durante a fiscalização, na impugnação ou mesmo em recurso voluntário, não sendo justificada, inclusive, a necessidade de realização de diligência. Portanto, diante do exposto, voto por negar provimento a recurso voluntário. Aqui, gente, é um caso que o contribuinte prova o processo administrativo inteiro. Eu não vejo como fazer uma apreciação diferente dessa, tá? É como voto, presidente. Ok, obrigado. Algum esclarecimento? E alguém está com eco aí. Sou eu, acho. Então, vamos para Renata, pode falar? Não, é para já pronunciar o voto? Não, é que você levantou a mão. Não, eu falei que não era aqui, porque o meu estava fechado. Ok. Então, podemos votar? Sim. Pedro? Como o contribuinte não trouxe nenhum elemento de prova modificativo, extintivo, de que os valores considerados pela fiscalização estavam errados, né? Utilizados, que teve como fonte a declaração de imposto de renda do contribuinte, acho que a autuação deve ser mantida. Eu acompanho o relator. Ok. Cíntia? Concordo com o voto do relator e as observações do Pedro. Realmente ele não trouxe nenhuma prova que pudesse afastar, e então eu acompanho. Ok. Renata? Acompanho o relator. Lara? Acompanho o relator pela falta de provas. Dramática a defesa, hein? Dramático o recorrente. Sabrina? Acompanho o relator. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 98. O 99 é igual?
Então, Só muda o tributo. ok. Isso é tudo igual. Aplicamos o mesmo resultado, o item 99, acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de voto, negar provimento ao recurso voluntário. Passamos agora para o 100, Arjo Wings Limitado, também de relatoria do Renan. Renan, eu vou só fechar a câmera aqui, mas eu estou aqui, tá? Eu vou levantar aqui. Então, vamos lá. Esse aqui é um caso interessante que a autoridade, a unidade de origem, antes mesmo de encaminhar o recurso para o CARF, ele já tinha reconhecido que o contribuinte tem direito. Então, é um caso um pouco estranho aqui, mas é muita questão de fato. O próprio relatório é um pouco longo, mas eu não vejo como não realizar a leitura, tá? Então, é um auto de infração lavrado para a constituição de créditos tributários, de PIS, referente ao período de apuração de julho de 97 a dezembro de 97. No artigo 90 da MP 2158, pela insuficiência de recolhimento da contribuição. Pelo que se extrai dos autos processuais, o lançamento foi realizado em virtude da inclusão de processo judicial não comprovado em DCTF, visando a compensação de débitos do período com créditos reconhecidos no mandado de segurança, final 8347, com decisão favorável ao contribuinte para recolhimento do PIS nos moldes da Lei Complementar 770 e o direito à compensação do valor pago a maior que o devido. Então, o contribuinte, com a decisão judicial, ele protocolou um processo administrativo de restituição e de compensação, apreciado no despacho decisório 804, onde ficou reconhecida a existência de crédito. E o litígio inicial desse processo é a questão da semestralidade. A Receita inicialmente utilizou o mês anterior ao faturamento para calcular a base de cálculo do PIS, e o contribuinte, quando foi fazer seu cálculo, utilizou o sexto mês anterior. Hoje esse tema é até objeto de uma carta. Utiliza realmente a forma que o contribuinte fez o cálculo. E o que aconteceu? Dada essa diferença do cálculo da receita e do contribuinte, ficou uma parte dos débitos sem um crédito suficiente para compensação. Então, foram feitos 4 autos de infração, eu até destaquei esses 4 processos que estão aí, decretando que estamos julgando, que é esse final 2002-94. Ocorre que no período existente entre a apresentação da impugnação e a apreciação pela DRJ, a própria Delegacia de Sorocaba, diante da intempestividade do processo 2002-17, utilizando-se de seu poder de autotutela administrativa, emitiu um novo despacho, destacando que, mesmo diante da apreciação do recurso intempestivo, a unidade apreciaria os argumentos do contribuinte. Isso é muito comum na TRF, quando o contribuinte faz uma impugnação intempestiva, ainda assim a unidade faz uma análise dos argumentos do contribuinte, mas em sede de revisão de ofício com efeito suspensivo. E o que aconteceu nessa revisão de ofício? A autoridade reconheceu razão ao contribuinte e falou, olha, de fato, você tem direito ao crédito, e mais, o seu crédito é suficiente para quitar o débito de todos esses autos de infração, todos, inclusive do que estamos tratando. Só que qual é o problema? Eu vou até descrever isso mais durante o relatório. A DRF não encaminhou o recurso voluntário, aliás, não encaminhou o recurso voluntário nem a impugnação para a DRJ, esperando o julgamento de outro processo. A DRF deu um despacho assim, olha, vamos esperar o julgamento desse outro processo para fazer a revisão desse, até para ver como que o colégio, como que os órgãos do litígio administrativo vão decidir. E aí a gente faz a revisão de ofício, posteriormente a decisão no outro auto de infração. É para evitar um descompasso entre a revisão de ofício e a decisão de mérito do colegiado. Só que, mais à frente, mudou de entendimento a DRF e entendeu pelo seguinte, como o contribuinte apresentou essa impugnação tempestiva, não caberia mais a apreciação da revisão de ofício, então vou encaminhar para a DRJ. É um pouco até confusa a sequência dos atos, mas o cerne do processo o contribuinte apresentou a impugnação, a unidade já tinha feito a revisão de ofício em outro processo que trata dos mesmos débitos, que seria o processo principal, que seria o de restituição em si, só que não aplicou a revisão de ofício no auto de infração
porque o contribuinte impugnou tempestivamente. Então, o processo seguiu o litígio. Esses são os fatos que envolvem o processo, tá? Então, eu passo ao voto. Explico inicialmente a legislação do lançamento, falo da diferença de cálculo que eu já mencionei para o colegiado, que foi em virtude do cálculo da semestralidade, que hoje é um tema pacífico, o contribuinte estava correto. E trago, inclusive, na folha 5, uma planilha realizada pela DRF. Se os senhores observarem, está aí o saldo do débito que estamos tratando todo zerado. Então, a própria autoridade fiscal, ela disse, olha, de fato, o contribuinte tinha crédito para saldar os débitos desse auto de infração. Então, o que aconteceu? Enquanto tudo caminhava para uma solução consensual, a DRJ negou o provimento no recurso desse processo administrativo. E negou por quê? Negou baseado no artigo 170A, dizendo que é vedada a compensação mediante aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Isso não tinha sido, em momento nenhum, tratado no âmbito do processo administrativo, até porque esse artigo é posterior ao lançamento do crédito tributário, ao fato gerador do crédito tributário, que é de 97. Então, por isso que esse argumento sequer havia sendo tratado no processo administrativo, ele foi suscitado somente pela DRJ, tá? E aí, logo após a transcrição do artigo 170A, vou continuar a leitura, dizendo que, ora, diante da ampla visita realizada aos autos processuais, verifica-se a inovação jurídica no âmbito do acórdão de primeira instância. Como se sabe, cabe ao órgão julgador ater-se ao litígio em questão, lhe sendo vedada a modificação dos critérios jurídicos, com base no 146 do CTN. Digo que não houve, em momento algum, esse questionamento pela autoridade fiscal, especialmente em virtude da vigência da Lei Complementar 104, que incluiu o 170A no CTN, ter iniciado após a ocorrência do fato gerador dos tributos em questão. E que o motivo do lançamento, como já expus, é simplesmente a diferença no cálculo da semestralidade. Em que pese a possibilidade de declaração da nulidade da decisão recorrida, aqui propõe diferente solução, pelo provimento integral ao recurso voluntário, como passo a expor. Estando claramente comprovada nos autos a procedência dos créditos alogados pelo recorrente, inclusive com manifestação clara da autoridade administrativa nesse sentido, entendo desnecessária a retomada do processo à autoridade julgadora de primeira instância, especialmente diante do previsto do artigo 59, parágrafo 3º do decreto 70235, que é o que fala justamente que quando puder ser decidido o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará, nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Então, entendo que isso atende plenamente ao princípio da eficiência da administração pública, evitando a repetição de atos administrativos nulos, quando já se mostra possível a definição do mérito. Como se observa dos autos, a revisão de ofício realizada no processo de restituição e compensação, que é o principal, deferindo o crédito suficiente para a quitação dos débitos referente ao presente processo administrativo, torna completamente subsistente o lançamento efetuado, e sendo retirado o único fundamento sobre o qual se sustenta. Essa turma, inclusive, julgou um dos outros autos de infração, a relatoria do conselheiro Antônio Carlos Atulin. A época ele entendeu pela perda de objeto, foi até talvez mais enfático. Eu só trago que, apesar de entender mais adequado ao caso o provimento do recurso, visto que a revisão de ofício que ocorreu no processo de restituição retira o fundamento do auto de infração, mas não o seu objeto, mas de que a decisão acima só vem reforçar o que eu ora defendo, a completa razão do recurso apresentado e a necessidade de solução do litígio administrativo declarando seu provimento. Dessa forma, eu voto por dar provimento ao recurso voluntário, cancelando a totalidade da exigência do auto de infração. Ok. Abertos os debates? Nenhum debate? Todos seguros? Então vamos para o voto. Pedro? Eu acompanho o relator. Cíntia? Acompanho o relator. Renata? Acompanho o relator. Lara? O relator. Sabrina?
Com o relator. Thaís? Com o relator. Então, eu também acompanho o relator, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 100. Agora nós vamos para o item 101, CAOA, Comércio de Veículos Importados, também de relatoria do conselheiro Silvio Renan. O Renan é jovem, então não precisa de intervalo. Pode falar. Então, vamos lá, tenham paciência com esse relator, viu? Aqui, esse processo, pedido de restituição, formulário, com vinculação de pedido de compensação, é crédito de pagamento indevido ao maior em virtude da declaração de constitucionalidade dos decretos-leis 2445 e 2449 de 88. A restituição foi indeferida, as compensações que foram convertidas em decomp, né, os pedidos, não homologadas em virtude da decadência do direito de restituição e, em relação ao mérito, a autoridade fiscal decidiu pela inexistência do crédito, visto que os recolhimentos efetuados de acordo com os decretos declarados inconstitucionais somam um valor total menor do que o efetivamente devido, aplicando-se a Lei Complementar 7 de 70. A DRJ manteve a decisão da autoridade fiscal e o contribuinte recorre ao CAF alegando a inexistência da decadência. Ele foi sempre tratado como decadência, tá? Mas aqui no CAF nós temos até uma súmula tratando disso como prescrição. A diferença de mérito em si não é nenhuma. Então, a inexistência de decadência relativa ao direito de requerer a restituição dos pagamentos indevidos, considerando o decurso de 5 anos para homologação tácita, quando somente, então, inicia-se o curso do prazo decadencial de 5 anos do 1681, que é a tese do 5+5, com a declaração de constitucionalidade, defende ainda que com a declaração de constitucionalidade dos DLs 2445 e 2449 e da retroatividade prevista no artigo 15 da MP 1212, são nulos os lançamentos no período de 10 de 95 a fevereiro de 96, e, não sendo realizado o lançamento de ofício relativo ao período com fundamento na Lei Complementar 7 de 70, não lhe é mais possível, fazendo jus à restituição dos recolhimentos realizados. Como último argumento, diz que no período de 10 de 95 a fevereiro de 96, não se aplica o disposto nas leis complementares 7 e 8 de 70, uma vez que a entrada em vigor da MP 1212 de 95, na data de sua publicação, abrogou as normas legais anteriores com esta contrárias, desculpa. Por fim, solicita a reforma da decisão recorrida e a consequente restituição dos valores pagos indevidamente, com a inclusão dos expurgos inflacionários e o acréscimo de juros equivalentes à taxa Selic. Esse é o relatório e não pretendo me alongar. Quanto ao item A, é a questão da tese do 5+5, já é simulada aqui no CAF, que deve ser verificado somente a data da apresentação do pedido, né? Aqui eu vou trazer a literalidade da súmula CAF 91, do prazo prescricional de 10 anos para esses pedidos. Trago, inclusive, um acórdão precedente e digo que o pedido de restituição foi apresentado em 16 de abril de 2001, portanto, anterior a 9 de junho de 2005, que é a data prevista pela súmula CAF, né, para a contagem do prazo de 10 anos. Então, esse tema é bem tranquilo, se o colegiado sentir necessidade de maior discussão, pode me questionar, mas não pretendo me alongar nele e reconheço a inexistência de prescrição desse caso. E o que acontece? Normalmente, quando a gente reconhece a inexistência de prescrição, a gente retorna para que a autoridade fiscal aprecie o mérito. Mas o fiscal, nesse caso, ele já apreciou o mérito na mesma decisão. Ele diz, olha, você não... no caso, ele falou decadência. Além da decadência, você não tem o direito a esse crédito e passa a fazer o cálculo. Então, por isso que eu não vou simplesmente declarar insubsistente uma prejudicial e retornar para a apreciação da autoridade fiscal, porque ele já fez isso. Então, passo à discussão de mérito. E o que acontece nesse processo? Então, o STF, o contribuinte, fez o pagamento nesse período de 10 de 95 a fevereiro de 96, com base nesses DLs que foram declarados inconstitucionais e com a suspensão realizada por resolução do Senado Federal. Então, ele foi recolher o PIS 10 de 95 a fevereiro de 96, com base nesses decretos. Só que depois foram declarados inconstitucionais. E o que aconteceu?
foi publicada a MP 1212 de 95, falando, olha, essa MP é retroativa a 10 de 95. Então, ele fez com base num DL, foi inconstitucional e agora passou posteriormente a entender que seria a medida provisória, porque ela seria retroativa. Mas, mais uma vez, o STF disse, não, essa retroatividade é inconstitucional. E o Senado, mais uma vez, trago aí transcrita na folha 5, a resolução 10 de 2005, que diz que é suspensa a execução da disposição da MP 1212, aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir do mês 10 de 95, né, outubro de 95. Então, não é o DL e não é a MP. Então, qual seria a norma que regiria o lançamento a essa época? Seria a Lei Complementar 7 de 70, e eu estou na folha 5. Desta forma, diante de nova declaração de constitucionalidade de ato normativo, agora da MP 1212, né, documento espacial, permaneceu vigente até o início da produção de efeitos da MP 1212, visto que só foi declarada a inconstitucionalidade da retroatividade dela, né? Então, a Lei Complementar 770 permaneceu vigente até quando esgotado o período 90º constitucionalmente previsto, contado da data da publicação da primeira edição da medida provisória. Ou seja, a Lei Complementar 770 ficaria vigente até fevereiro de 96, passando a medida provisória a surtir efeito somente após o período 90º, então, em março de 96. Como nós estamos tratando do período de 10 de 95 a fevereiro de 96, durante todo o período vigeu a Lei Complementar 7 de 70. Nesse sentido, o STJ, no julgamento do RESP 587-518, com a emenda abaixo transcrita. Então, o STJ já tem entendimento nesse sentido, e, ao final da emenda, eu trago negritado e sublinhado, dizendo que permanece a sistemática de recolhimento do PIS, estabelecido na Lei Complementar 7 de 70, inalterada até março de 96, quando passou a produzir efeito a MP 1212 de 95. Pelo exposto, não merece prosperar os argumentos do recurso relativo à impossibilidade de incidência da Lei Complementar 7 de 70 no período de 10 de 95 a fevereiro de 96, visto que, como acima destacado, a declaração da inconstitucionalidade dos DLs 2445 e 2449 e de parte da MP 1212 fez com que aquela lei continuasse a produzir efeitos até o final do seu período 90º. Por fim, quanto à alegada necessidade de lançamento de ofício, que o contribuinte vai defender, tudo bem, foram declarados inconstitucionais os decretos, então esses lançamentos são nulos e deveria a autoridade ter providenciado um novo lançamento de ofício. E, nesse sentido, existe recurso especial do STJ, julgado na sistemática de recurso repetitivo, que diz justamente o contrário do que afirma o contribuinte. No item negritado aí da emenda, diz que, consequentemente, tendo em vista a desnecessidade de revisão de lançamento, subsiste a constituição do crédito tributário, que teve por base a legislação ulteriormente declarada inconstitucional. Só que o que o STJ diz? Não precisa de um lançamento novo, em virtude da inconstitucionalidade, mas eventual valor pago a maior, com base na norma declarada inconstitucional, deve ser restituído ao contribuinte. Nesse sentido, decidiu recentemente este Conselho Administrativo, num acordo bem recente, mais ou menos recente, de dezembro de 2019, conselheiro Walker Araújo, se pronuncia assim, eu creio, né, Walker Araújo, que é justamente nesse sentido, da aplicação da Lei Complementar 7 de 70 nesse período, sem a necessidade de um novo lançamento. Dessa forma, diante do afastamento da prescrição desse julgamento, deve ser analisado o método processual e a eventual existência de direito creditório decorrente de pagamento indevido ao maior, comparando-se o valor recolhido com fundamento nos DLs 2445 e 2449 e o efetivamente recolhido com base na Lei Complementar 7 de 70. Ademais, necessário destacar, com fundamento na súmula CARF 15, que deverá ser utilizado no cálculo o valor devido nos termos do artigo 6º da Lei Complementar 770, que é a questão da semestralidade. Porque aqui, mais uma vez, o fisco, ele fez o cálculo utilizando o mês anterior, e não o critério da semestralidade. Então, talvez por isso, no mérito, também não foi procedente, não restou crédito para o contribuinte. Então, esse cálculo ele tem que ser refeito.
utilizo um acórdão também nesse sentido, em que o CARF decidiu dessa forma, com a inconstitucionalidade por aplicar a Lei Complementar 770, entretanto, com a semestralidade, respeitando a súmula CARF 91. E, ao final, o contribuinte solicita a incidência de expurgos inflacionários e taxa Selic. Aqui eu me utilizei, apesar de ter utilizado muito da essência da decisão do presidente do mês passado, que é a utilização da tabela única da Justiça Federal, eu acabei emendando um acórdão diferente de julho de 2020, porque esse acórdão ele já traz na ementa os índices utilizados em cada período nos processos de restituição. E nesse período, né, de 95 a 96, não há incidência de expurgos inflacionários. Tanto o contribuinte não tem razão quanto aos expurgos, mas digo que deve sim ser aplicada a tabela única da Justiça Federal. Por tudo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito ao eventual crédito existente da diferença entre a contribuição recolhida nos decretos 2445 e 2449 e a efetivamente devida, calculada de acordo com a Lei Complementar 7 de 70, observada a regra da semestralidade prevista na súmula CARF 15, aplicada à correção monetária de acordo com os índices previstos na tabela única da Justiça Federal, RESP, número 1.112.524/DF. Esse é o meu voto, presidente. São vários assuntos juntos em um mesmo voto, mas o cerne da questão é que a norma que fundamentou o recolhimento do contribuinte foi declarada inconstitucional, a posterior, que tinha efeitos retroativos, também foi declarada constitucional, então, continuou vigente a norma anterior, 770, mas com a alteração do cálculo, que deveria ser de acordo com a semestralidade, que não foi. Então, em síntese, é isso, espero que o colegiado tenha entendido. Ok, Ana, obrigado, entendido. Aberto os debates. Dúvidas? Eu já fiz voto sobre essa matéria aí, quando eu cheguei no CAF, exatamente nessa mesma linha que o Renan colocou. Okay. Mais alguma consideração? Só, desculpa se é totalmente errado que eu falo, com uma dúvida conceitual mesmo. Expurgo inflacionário não é justamente a correção desses períodos aqui? De qual período, Thaís, você está falando? Qualquer um. É que o expurgo inflacionário, pelo que eu entendi da tabela única da Justiça Federal, é devido nos períodos, se você olhar aí na ementa, 1989, 91. Entendi. Justamente não tem a previsão. Até o FII e tal, você não chama de expurgo inflacionário. Pelo menos a tabela não chama assim, eu também não chamo, né? Teve um período aí que o governo não reconheceu uma inflação, entendeu? A justiça reconhecia, mas não era reconhecida. E esse você vai chamar de expurgo. É coisa bem antiga. Yeah. Eu queria saber o que você pode chamar de expurgo, o que você não pode. Eu achava que podia chamar tudo de expurgo inflacionário, como se fosse correção monetária. Assim. Não, né? Não. Esses expurgos, inclusive, teve uma chuva de ação na justiça para esses expurgos. Tá, que na época do Collor, não é? É até a Selic, né? Tem o plano Collor, foi bem anterior a Selic, é coisa Bressa também. Eu queria saber a nomenclatura, o que abarcava. Eu acho que nessa resolução já leva em consideração. Eu não sei direito. Foi uma época que a inflação estava muito alta, vocês não estavam aqui não nessa época. Pré-plano real. Não estavam aqui não, mas tinha uma inflação muito alta e então choveu, porque o governo não reconhecia, entendeu? E a justiça dava ao contribuinte esses expurgos. Ele sempre dava. Tanto assim que existe uma diferença entre a tabela de correção da Receita e a tabela de correção da Justiça Federal. A Justiça reconhece os expurgos, a Receita não reconheceu. Reconhece quando está na decisão judicial, normalmente que vem. Então, os expurgos inflacionários são essas questões aí. Acho que são dois períodos. Teve um período que foi 20%, e teve um período de inflação alta que é de 40%, foi uma coisa assim. Tinha muita ação na justiça referente a isso. Thaís, esses são os expurgos, mas a justiça dá. Como é do meu tempo, o plano cruzado não, porque o plano cruzado ainda estava na escola, né? Mas, então, quando eles viraram a moeda, saiu do cruzeiro para o cruzado, aí eles convertiam tantos, R$1.000, cruzeiros virou um cruzado. E a inflação que estava naquele mês, eles passavam a caneta. E a inflação, na época do plano cruzado, era 80%.
Entendeu? Isso aí. Isso foi, aí teve o plano cruzado, aí teve o plano Bresser no ano seguinte, que foi 87, esse aí eu já vi, e depois teve o plano Verão, foi com o Maílson da Nóbrega, a mesma lógica, aí virou cruzados novos, cruzados, até cruzeiros reais. Aí, em cada tesourada que ele fazia na moeda, e na época não é do seu tempo, mas tinha as notas carimbadas. A nota era valor nominal 1.000 cruzados, aí tinha um carimbão lá, um cruzado novo. Isso aí, para aqueles que são antigos, tem isso. Então, era cada canetada, cada tesourada dessa na moeda, uns zeros que cortava, a inflação do mês, que era gorda, sumia da correção monetária. É O isso? governo não queria reconhecer, porque não queria, e era muito dinheiro, entendeu? O governo também Isso foi resolvido indexava os pagamentos. É que eu fiquei em dúvida, só porque eu acho que às vezes o contribuinte, talvez ele se equivoque na nomenclatura. Quando ele pede expurgos inflacionários, ele está pedindo correção. Não. A correção do período que seja, não é? São coisas distintas. São coisas distintas. E a semestralidade está nessa lei 770. A medida provisória para ele é pior. Isso aí é do tempo do Pedro. Eu não era nascido na lei 7. Que é isso, presidente. Mas vamos lá. Então, tá Isso aqui é 95 e 96, tá, Thaís? Então é bem recente. O presidente fez eu me sentir mais velha agora, porque eu acompanhei todas essas mudanças. Isso aí. Então, podemos votar, então? Sim. Então, Pedro? Acompanhe o relator. Cíntia? Acompanho. Renata? Acompanho o relator. Lara? Acompanho. Sabrina? Acompanho. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito a eventual crédito existente da diferença entre a contribuição recolhida com base nos decretos e a efetivamente devida, calculado de acordo com a Lei Complementar 770, observada a regra da semestralidade prevista na súmula CARF 15, aplicada à correção monetária de acordo com os índices previstos na tabela única da Justiça Federal, RESP 1.112.524 DF. Ok, Renan, acabou sua participação como protagonista nessa nossa sessão. Agora... Presidente, podia dar um toalete rapidinho? Eu peço, 5 minutos. se for rapidíssimo, para a gente tem que ter o processo até meio-dia. 5 minutos, realmente. 5 minutos, então, minutos. a gente começa de toda forma. Tá. Okay. Para a gravação. Por favor, Janaíne.